Inteligência emocional, lidar com suas emoções. Mas será que isso significa que a gente vai ter controle sobre a nossa vida e sobre as nossas emoções, sobre o que a gente sente? Acho que a ideia não é bem essa. Acho que a ideia é a gente ter ferramentas para aprender a lidar com as nossas emoções e com as crises que aparecem na nossa vida. Hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre alguns pontos sobre isso e qual é a minha ideia sobre isso e até de onde surgiu o nome do Na Sua Cachola, que veio um pouco dessa minha ideia sobre ferramentas e o que a gente pode fazer para lidar com as nossas emoções. Se você quer saber mais, então fica comigo. Eu me chamo Larissa Pinho e esse é o Na Sua Cachola. Pará, pará, pá, pá, pá. Na Sua Cachola. Psicologia, Migração e Ideias, por Larissa Pinho. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre controle. E eu acho que uma das primeiras coisas importantes para a gente aprender sobre controle é: a vida não tá nem aí para os seus planos, não é mesmo? Você que já tentou, conhece pessoas desse tipo, né? Planificar a sua vida toda. Aos 17 anos eu vou entrar na faculdade. Aos 21 eu vou me formar. Aos 23 eu vou conquistar não sei o quê. Aos 27 eu vou comprar um apartamento. E planificou toda a sua vida. E aí, né, veio que, por exemplo, 2020, pandemia, todo mundo enclausurado. Mudanças, intempéries, mostrando que a vida ela não tá nem aí pro seu planejamento. E aí você vai ter que lidar com isso. Então, talvez uma coisa muito importante da gente ter consciência é que a gente pode até tentar, né, se planificar, seguir com uma rotina, mas a gente não consegue ter o controle sobre as coisas, porque a única coisa certa nessa vida é de que a gente vai morrer um dia e a gente nem sabe quando é. Deveria ser um vídeo motivacional. Não, não faço vídeo motivacional. A ideia aqui é a gente aprender como viver a vida de uma forma mais leve, não é mesmo? Se você está acompanhando esse canal desde o início, o objetivo é esse, não é ser motivacional. Mas assim, ter consciência disso é muito importante. Porque quando você tem consciência de que a vida não tá nem aí pros seus planos, às vezes você se estressa tanto fazendo um plano, querendo seguir esse plano, e muitas vezes você precisa relaxar. Você já fez o plano, você já tá fazendo a sua parte, você já tá seguindo a rotina, então deixa fluir. Deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Isso é uma música dos Juscos. Sim, eu canto. Enfim, voltando aqui. Acho que a pior maneira da gente aprender que a vida não tem controle é o que eu falei no vídeo sobre mudanças, é que a vida ela é impermanente. Então acontece alguma coisa muito ruim, como a pandemia, por exemplo, que bascula, que muda tudo na sua vida e você não tem, assim, você não tem outra opção senão acompanhar a mudança. Isso pode ajudar no seu desenvolvimento, pode atrapalhar, depende da forma como você vai levar, depende das suas condições atuais, depende da sua saúde mental, depende de várias coisas, mas é uma forma muito ruim, pode ser muito ruim, pode ser muito desgastante aprender que a vida não está nem para os seus planos e que a impermanência da vida faz com que a gente precise, às vezes, mudar completamente de rota, né, de plano, de caminho, se a gente não tiver essa consciência de que, sim, às vezes nós estamos aqui construindo uma coisa e tem algo que vai mudar completamente isso. Acho que para muita gente, a pandemia mostrou um pouco isso, né? Tiveram que mudar a sua forma de trabalhar, ou tiveram que mudar a sua forma de estudar, por exemplo, que virou para online. E tudo isso, com certeza, não foi fácil, mas para algumas pessoas
que tinham aí algumas ferramentas e etc, porque também tem isso, né? A falta de controle muitas vezes dá pra gente novas ferramentas de trabalho. E a gente utiliza elas para superar uma crise. Para superar não é uma palavra que eu gosto muito, mas para atravessar uma crise. Vou usar a palavra atravessar é melhor. Se você está acompanhando o nosso canal, você já sabe que eu dou essa pequena pausa para lembrar de curtir, compartilhar e comentar. Manda para mim as suas sugestões, as suas ideias, seus comentários sobre isso que a gente está falando. Se você pensou em alguém, uma pessoa que ela é muito controladora, que ela passa o tempo todo se preocupando demais com aquilo que ela planejou e precisa e é muito, né, restrita, não quer sair do plano, não tem flexibilidade às vezes, manda para ela, assim como quem não quer nada, compartilha e comenta aqui comigo se deu certo ou se é você essa pessoa e você acabou de se dar conta. Fico aguardando. Então vamos aqui tentar pensar numa melhor forma de aprender que a vida não tem controle. Talvez uma sugestão minha é arte. Você já experimentou pintar, desenhar, fazer aquarela? Gente, sério, aquarela é uma coisa que faz você, principalmente porque certas artes, né, como aquarela, como cerâmica, quando a gente ainda não tem experiência, quando a gente está começando, precisa, né, de muita prática e técnica, e mesmo assim, pessoas que têm muita prática, nem, as peças não vão sair iguais, porque essa é a beleza do artesanato. Por mais, por exemplo, que a gente produza em série e consiga reproduzir peças muito parecidas, elas não serão iguais. A aquarela, por que eu estava falando, ela dá para você uma noção do total falta de controle. Porque quando você bota a tinta, muitas vezes ela se espalha assim de uma forma inesperada, principalmente se tiver água, e depende também do papel que você vai usar. Tô dizendo isso porque eu já fiz design de estampa e eu fiz aquarela, e no começo era muito difícil para mim, porque eu fazia o desenho do esboço e de repente, quando eu botava a tinta com a água, era um negócio assim, meu Deus, está tomando vida própria. Como diz a minha amiga Mariana, a arteterapeuta, a tinta, ela não tá nem aí pra você. Assim como a vida que não tá nem aí pro seu plano. Então, às vezes, pode parecer, Larissa, nada a ver. Eu não sou uma pessoa das artes. Às vezes, vivências da nossa vida, quando a gente se permite, né, entrar em contato com a arte, o cinema. Para mim, a literatura, por exemplo, é salvífica. Quando eu leio, quando eu me coloco em reflexão sobre um livro, quando eu penso sobre a trajetória daquele personagem, quando eu entendo a vida do autor, eu acho que eu já falei que algumas vezes eu faço parte de um clube de livros, isso faz eu pensar sobre mim, faz eu pensar sobre a minha trajetória, faz eu pensar sobre a minha história. E quando eu me permito também entrar em contato com a arte e tentar fazer trabalhos manuais, recentemente eu tive a oportunidade de fazer um ateliê de cerâmica em roda, né? Aquela que roda, tipo ghost. Gente, é uma experiência assim, sem igual. É a sua mão ali trabalhando e você acha que tá subindo o pote, mas de repente ele, né, sai assim um pouco do esperado, ele fica meio aberto ao invés de ficar, né, reto. Então, é ali, é você vivendo a experiência do não ter controle, né? Por mais que a gente se programe, que é importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas a sua vida, ela não é uma televisão, um videogame onde você vai pegar o controle e sair fazendo o que você quiser. Não é. Ela é você vivenciando experiências que te dão ferramentas para você trabalhar com os problemas, né? Porque
e para sentir, e também para se permitir sentir felicidade, porque não é só eu saber lidar com as minhas emoções, né? Tem gente que fala assim: ah, Larissa, eu queria aprender a controlar a minha raiva, é assim, né? Não vamos tentar aprender a controlar. Eu não gosto dessa palavra. Eu prefiro que você pense comigo em como a gente pode lidar com ela, porque você não vai conseguir não sentir. Você vai conseguir fazer algo com o que você está sentindo, seja processar, seja dividir com a pessoa a qual você está com raiva dela, né? E compartilhar isso com ela de uma forma assertiva, e eu não tô dizendo, gente, que a gente tem que ser lindo, perfeito, maravilhoso e fazer isso sempre. Não. Às vezes a gente vai mesmo explodir e soltar aquele palavrão e dizer coisas que a gente não queria e que vai se arrepender depois. Somos humanos. E eu acho que esse é o último ponto que eu queria chegar, e o mais importante é que nós não temos controle e nós somos humanos. Nós erramos, nós temos defeitos, mas nós também temos qualidades. E aceitar a nossa humanidade e que a gente perde o controle das nossas emoções, a gente perde o controle às vezes dos nossos planos quando aparece alguma coisa inesperada que a gente não sabe como lidar, ou a gente nunca viu aquilo, né? Acho que ao final de tudo, uma coisa importante que eu aprendi num vídeo da Elisama Santos, que é uma pequena historinha que ela conta e que é super interessante, que foi isso que trouxe para mim a ideia do podcast Na Sua Cachola. Porque além do que se passa aqui na minha cachola, tem aquilo que a gente guarda dentro da nossa cachola, que são ferramentas. Imaginando que a gente tem uma caixa de ferramentas e que alguém ensinou pra gente a usar martelo. E foi isso que a gente aprendeu na nossa infância, na nossa adolescência, só apresentaram pra gente martelo. Então você só sabe usar martelo. E aí você vivencia coisas, você se permite experimentar coisas, você se permite arte, você aumenta seu repertório, você estuda, você trabalha, você conhece pessoas, você aprende com essas outras pessoas, aprende com suas experiências, e aí de repente você descobre que tem martelo e tem chave de roda, e tem prego, e tem fita, e tem cola, e tem outras coisas, tem outras ferramentas, outras coisas que você pode usar para lidar com aquilo que aparece para você. E isso é talvez assim o objetivo, né, da terapia, é você encontrar junto, né, com o seu terapeuta, com o seu mentor, com essa pessoa que você escolheu para te ajudar nesse momento de crise, essas novas ferramentas que você vai usar para lidar com aquilo que está acontecendo na sua vida. E é isso. Eu acho lindo. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Aguardo vocês no próximo. Lembrando que o meu Instagram é @psilarissapinho. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, vai lá, me procura. E se você quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é larissabarrosopsi@gmail.com. Qualquer coisa, me escreve um comentário aqui no canal que eu também vou ler. E é isso, até o próximo vídeo.